Dentre todos os arquétipos citados por Jung, as 4 funções cognitivas descritas em seu livro Tipos Psicológicos são aquelas que melhor categorizam a experiência psíquica humana em sua completude. Por meio dessa única teoria, podemos integrar todos os outros arquétipos junguianos e, com isso, desenvolver um modelo para melhor agirmos no mundo. Não é como um manual de como viver a vida, mas de como dar um direcionamento melhor para modelarmos as nossas respostas internas e hereditárias aos nossos estímulos externos e culturais e do ambiente. Seria manter contato com a nossa parte pessoal, enquanto nós também lidamos da melhor forma possível com uma outra parte interpessoal. As 4 funções cognitivas, então, de Jung, são as formas mais básicas pelas quais a psique humana funciona para processar e compreender informações do mundo à sua volta. Cada uma dessas funções é uma forma diferente de perceber, de interpretar e processar a realidade, seja interna ou externa. Elas podem ser separadas entre 2 grupos, um de funções de julgamento, que seria primeiro o pensamento, ou thinking, relacionada à análise lógica, à organização de ideias e ao raciocínio objetivo. Essa função envolve a capacidade de analisar as informações de forma lógica e objetiva, usando princípios racionais e críticos. E a sua contraparte é o sentimento, ou feeling, a função relacionada à avaliação subjetiva, à empatia, à tomada de decisão baseada em valores e sentimentos pessoais. Essa função envolve a capacidade de considerar as emoções, os valores e os sentimentos de si mesmo e das outras pessoas. Para Jung, as pessoas então tomam suas decisões baseadas nessas 2 funções. E por outro lado, existe também a nossa forma de perceber o mundo, ou as funções de percepção, que podem ser pela sensação, ou sensation, relacionada à percepção sensorial direta e à experiência concreta do mundo físico, que pode ser associada aos nossos 5 sentidos, ou pela intuição, ou intuition, a função relacionada à percepção inconsciente, ao insight criativo e à síntese de informações. Essa função envolve a capacidade de perceber as informações de forma inconsciente, usando a imaginação e a criatividade, muito parecido com a abertura à experiência. Jung acreditava que cada pessoa possui essas 4 funções em graus diferentes, com uma ou 2 funções sendo mais desenvolvidas do que as outras. Ele argumentava que o desenvolvimento equilibrado e consciente dessas 4 funções é importante para o crescimento pessoal e a busca de significado na vida. Por isso, haveria em cada um de nós uma função dominante, que guia a nossa forma de agir ou perceber o mundo, uma função auxiliar, que ajuda essa função dominante, uma função infantil ou terciária, que não é tão bem desenvolvida, e uma função sombria ou inferior, que seria o nosso ponto cego da personalidade, por assim dizer. No entanto, cada uma dessas funções cria uma interpolação entre percepção e julgamento. Ou seja, se você tem um pensamento como função dominante, você vai ter ou sensação ou intuição como uma função auxiliar logo em seguida. E se você tem intuição como uma função dominante, a sua função auxiliar só pode ser pensamento ou sentimento, dando a entender que nós estamos sempre ou percebendo ou julgando o nosso mundo. E essa nossa atitude de perceber ou julgar o mundo pode ser tanto um aspecto interno quanto externo, dos quais Jung chama de extroversão ou introversão, e que se propõe a serem contrapartes de cada uma das funções, aumentando o seu número de 4 funções para 8 funções. Pensamento extrovertido é a função que se concentra no mundo exterior e nas informações objetivas, racionais e lógicas. Essa função busca analisar e entender o mundo ao seu redor usando princípios racionais e críticos. Pessoas com essa função podem se tornar grandes líderes que gerenciam pessoas, tal como Steve Jobs, o Júlio César, o Napoleão Bonaparte. O pensamento introvertido é a função que se concentra no mundo interior e nas informações subjetivas, pessoais e abstratas. Essa função busca analisar e entender o mundo interior usando princípios pessoais e subjetivos. Pessoas com essa função podem se tornar grandes pensadores intelectuais, como Albert Einstein, Immanuel Kant e Charles Darwin. O sentimento extrovertido, FE, é a função relacionada às emoções e sentimentos das outras pessoas e do mundo exterior.
Essa função busca entender e avaliar os sentimentos e valores das outras pessoas, baseando-se em critérios sociais e culturais. É a parte ética do julgamento. Ela é associada ao consenso geral sobre o indivíduo, podendo se tornar grandes líderes populares que visam sempre o bem social, como é o caso do Martin Luther King Jr. Sentimento introvertido, FI, por outro lado, se concentra nos sentimentos e valores pessoais e busca entender e avaliar o próprio mundo interior. Essa função busca entender e avaliar os próprios sentimentos, os próprios valores, baseando-se em critérios pessoais e subjetivos, e a parte moral do julgamento, associada ao indivíduo sobre o consenso geral, podendo se tornar, então, grandes artistas que expressam as suas emoções mais pessoais, como Kurt Cobain ou Vincent van Gogh. A sensação extrovertida, SE, se concentra nas informações sensoriais e concretas do mundo externo. Essa função busca observar e perceber as informações do mundo usando os seus sentidos e a experiência sensorial. Pessoas com essa função podem prezar mais por viver no agora, experiências momentâneas, prezando pelo que parece bom no agora, ao invés de esperar pelo futuro. Enquanto a sensação introvertida, SI, se concentra nas informações sensoriais do mundo interno. Essa função busca observar e perceber as informações de forma direta e subjetiva, usando os sentidos e a experiência sensorial. Pessoas com essa função elas podem prezar bem mais pelas suas memórias, pelas suas experiências passadas, sempre prezando pela marca pessoal que essas situações deixaram sobre elas. A intuição extrovertida, NE, é a função que se concentra na percepção inconsciente e nas possibilidades futuras do mundo exterior. É uma função sobre o ver todas as possibilidades, sobre testar aquilo que é possível, e está associada à imaginação, à criatividade, e muitas vezes pode fazer a pessoa parecer, entre aspas, aleatória quando é expressada. É como abrir diversas caixas diferentes que nunca se sabe o que esperar, mas para essas pessoas tudo está sempre conectado, tudo está sempre fazendo algum tipo de sentido. E a intuição introvertida, NI, é a função que se concentra na percepção inconsciente e nas possibilidades futuras do mundo interno. Essa função busca perceber as informações de uma forma mais inconsciente, usando a intuição como uma boneca russa, que a cada imaginação vai fazendo um segmento da próxima e abrindo uma atrás da outra. Essas pessoas talvez também possam parecer um tanto aleatórias, mas o motivo disso é que elas tendem a se focar muito mais no desfecho das coisas do que no processo delas. Um bom exemplo seriam os aforismos de Friedrich Nietzsche. Ao invés de contar como ele chegava naqueles pensamentos, ele só dizia como os pensamentos eram. Pessoas com essa função tendem a querer encontrar uma verdade por trás das coisas, e quando disfuncionais, elas podem se tornar um tanto paranoicas. Jung acreditava que essas 8 funções psicológicas são igualmente importantes e que cada indivíduo tem uma configuração única e pessoal sobre elas. Ele argumentava que o desenvolvimento equilibrado e consciente dessas funções é importante para a integração da personalidade e para a busca de significado na vida. Mas daí você pergunta, de onde vieram as funções cognitivas? Bem, Jung foi um psicoterapeuta por vários anos de sua vida, e pelas suas milhares de sessões, ele disse que começou a perceber padrões nas pessoas que o procuravam, padrões que ele identificava também fora da clínica de terapia. Isso é, as funções eram como traços de personalidade, são estruturas psíquicas ou arquétipos que se mantêm constantes por todas as pessoas. Caso você queira saber mais sobre, eu recomendo que você leia o livro ou procure mais sobre na internet. Afinal, diversas pesquisas científicas mostram a alta relação dessas funções cognitivas com o próprio modelo do Big Five, mostrando também a grande genialidade de Jung para o campo da psicologia, por de certa forma ter descoberto todos esses padrões sozinho, somente sendo uma pena que ele não tenha vivido bastante para ver esses resultados. Com isso estipulado, podemos fazer 2 abstrações. A primeira, de conectar a teoria de Jung com o Big Five, que estudamos no primeiro módulo, e a segunda, de fazer a destilação do Big Five em funções cognitivas junguianas. Ao aplicarmos uma letra para cada sigla do Big Five, temos a seguinte forma. Alta extroversão seria um E, e baixa extroversão seria um I, de introversão. A abertura a experiências altas seria o N, quando baixa, um S. A agradabilidade alta é um F
e a baixa seria um T, de thinking. A alta conscienciosidade seria um J, de julgamento, e baixa seria um P, de percepção. Assim, o indivíduo com alta extroversão, alta abertura às experiências, baixa agradabilidade, baixa conscienciosidade, seria denominada um ENTP. A distinção do traço de neuroticismo, no entanto, se daria pelo que os psicanalistas da época de Jung chamavam de neurose, um estado de conflito psíquico que pode ser interpretado aqui pela alta identificação com a sua persona, ou aqui a sua função infantil e terciária, ou a sua sombra, a sua função inferior. Utilizando o exemplo do ENTP, podemos estilar suas funções cognitivas ao imaginar suas porcentagens do Big Five. Imaginando que seu traço com maior percentil seja a abertura às experiências, com 90%, um segundo pela agradabilidade em 40% e um inferior por sua conscienciosidade em 20%, ao juntarmos com essa sua aptidão para extroversão acima da média em 70%, em funções, estipulamos que esse seja um indivíduo com NE, intuição extrovertida dominante, TI, pensamento introvertido auxiliar, FE, sentimento extrovertido infantil e SI, sensação introvertida inferior. Existe uma tabela aqui embaixo, caso você queira ver as combinações de cada traço de personalidade com cada uma dessas funções. Assim você consegue saber melhor qual função cognitiva você tem usado e qual seria o seu tipo de personalidade. No total, usando apenas as 4 letras, nós teríamos então 16 personalidades. Mas juntando com o neuroticismo, esse número acabaria indo para 32. Com alto neuroticismo, esse indivíduo provavelmente estaria no que chamamos de looping, um vício entre as funções dominante e infantil, sem o uso devido da sua função auxiliar, para balancear as suas energias psíquicas de extroversão com introversão. Uma vez que Jung disse que um indivíduo 100% introvertido ou 100% extrovertido não seria uma pessoa muito saudável e deveria até mesmo ser internada no hospício. Um NTP, assim, por exemplo, usaria constantemente a sua intuição extrovertida, NE, e sentimento extrovertido, FE, sem ponderar para a lógica interna, TI, acabando por criar uma personalidade que visa somente o máximo de possibilidades, o máximo de extroversão. Uma pessoa que acaba visando bastante a validação externa das outras pessoas sem uma reflexão interna do seu próprio ser. Para aqueles com altíssimo neuroticismo e graves neuroses, haveria também o grip, ou a garra, um apego à sua função sombria, sem a relação da consciência da função dominante auxiliar. Enfim, é importante fazer a diferenciação entre a intuição, como uma ideia que vem do além, e do instinto, como um desejo que está incorporado no ser humano. Poderíamos dizer assim que a nossa criatividade e inspiração seriam a nossa intuição, enquanto os desejos instintivos e sensoriais seriam a nossa sensação. Todavia, não é dizer que uma pessoa com intuição dominante ou pensamento dominante seja melhor do que as suas contrapartes, pois no fim, todos nós temos todas as funções, e todas são importantes para o nosso desenvolvimento. A integração de todas essas funções na nossa vida gera o que Jung chamou de individuação, ou a realização do indivíduo na sua totalidade, o self, do qual veremos na nossa última aula desse módulo.